Você já sentiu que sua força está a desaparecer? Que levantar-se de uma cadeira ou carregar as compras se tornou um desafio gigante? Aquela sensação de que o corpo já não responde como antes, que cada movimento exige mais esforço. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos. Uma preocupação que nos assombra o medo de perder a nossa autonomia, de nos tornarmos dependentes para as coisas mais básicas do dia a dia. Ninguém quer ter de pedir ajuda para ir às compras, para vestir-se ou até para dar um simples passeio. Certo, a fragilidade muscular, a perda de massa óssea. Tudo isso parece um caminho inevitável com o passar dos anos, uma sentença da qual não há como escapar. Mas e se eu lhe dissesse que há um segredo? Um caminho simples e surpreendentemente eficaz, que pode não só travar esse declínio, mas até mesmo revertê-lo, que pode fazê-lo sentir-se mais forte, mais capaz, com mais energia. Mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, eu própria vi isso acontecer. Conheço alguém que, aos 85 anos, conseguiu recuperar uma vitalidade e uma força muscular impressionantes, simplesmente mudando a sua alimentação. E não estamos a falar de dietas complicadas, de suplementos milagrosos ou de treinos exaustivos que o deixam sem fôlego. Estamos a falar de comida de verdade, alimentos simples. Muitos deles já parte da nossa tradição e cultura. Neste vídeo, vamos desvendar 7 alimentos poderosos, verdadeiros super-heróis da nutrição, que podem ser a sua chave para construir e manter a sua massa muscular, prevenir a fragilidade e dar-lhe a força e a confiança para viver a vida que sempre sonhou. Sem limitações. Alimentos que provavelmente já tem na sua cozinha ou que são fáceis e acessíveis de encontrar no mercado local. Prepare-se para uma descoberta que pode mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento e a sua própria capacidade de ser forte e independente. Continue a ver até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e que pode ser o incentivo que faltava para começar esta jornada de transformação. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro segredo alimentar que revolucionou a vida de tantas pessoas, incluindo a que referi, que aos 85 anos encontrou uma nova vitalidade e força. E o primeiro na nossa lista de superalimentos são os ovos. Sim, aqueles ovos simples, que talvez já faça parte do seu pequeno almoço ou de alguma refeição. Os ovos são uma maravilha nutricional completa e acessível. Pense neles como pequenas cápsulas de vida. Cada ovo contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar os músculos. Não há nenhum outro alimento que ofereça uma proteína de tão alta qualidade e tão completa como o ovo. Muitos pensam que a gema é algo a evitar. Mas a verdade é que a gema é um tesouro de vitaminas essenciais, como a vitamina D, que é crucial para a saúde dos ossos e para a função muscular, e colina, que é fantástica para a memória e para o cérebro. A clara é pura proteína, perfeita para os seus músculos. Os ovos são incrivelmente versáteis. Pode prepará-los de 1001 maneiras mexidos, cozidos, escalfados, em omeletes, para uma refeição rápida e nutritiva. Pode fazer uns ovos mexidos com espargos ou espinafres, adicionando vegetais para mais vitaminas e fibras. Ou, para um lanche proteico e saciante. 1 ou 2 ovos cozidos são perfeitos. São fáceis de digerir e a sua proteína é rapidamente absorvida pelo corpo, o que os torna ideais para a recuperação muscular, especialmente depois de alguma atividade física leve. Incluir ovos na sua dieta regularmente é um passo simples, mas poderoso, para garantir que os seus músculos têm os blocos de construção de que precisam. A seguir, vamos falar de um verdadeiro tesouro do nosso mar português, que é também uma potência para os seus músculos e para a sua saúde em geral,
o peixe gordo, como as nossas queridas sardinhas, o salmão ou a cavala. Sabemos que o peixe é saudável. Mas o peixe gordo tem um papel especial. Além de serem uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, essencial para a construção muscular. Claro, estes peixes são ricos em ácidos gordos ômega 3. E por que é que os ômega 3 são tão importantes, especialmente para nós, que queremos manter a força e a vitalidade, porque são poderosos anti-inflamatórios naturais. Com o envelhecimento, a inflamação crônica pode afetar as nossas articulações, os nossos músculos e até o nosso cérebro, dificultando a recuperação e o bom funcionamento do corpo. Os ômega 3 ajudam a combater essa inflamação, aliviando dores articulares e permitindo que os seus músculos recuperem mais eficazmente. Imagine ter menos dores nas articulações, mais mobilidade e os seus músculos a sentir-se reparados mais rapidamente depois de um dia ativo. Isso é o poder dos ômega 3. As sardinhas, por exemplo, são um alimento humilde, mas um verdadeiro super-herói. São acessíveis, deliciosas e podem ser preparadas de inúmeras formas, assadas no churrasco no verão, ou em conserva para um lanche rápido e nutritivo sobre um pão integral. Uma posta de salmão no forno com legumes é uma refeição deliciosa e completa. Inclua peixe gordo na sua dieta, pelo menos 2 vezes por semana, e sinta a diferença. E para finalizar este primeiro conjunto de aliados, temos o iogurte grego. Este não é um iogurte qualquer. O iogurte grego destaca-se pela sua concentração de proteína, que é significativamente maior do que a do iogurte tradicional. Isto acontece porque ele é coado para remover o soro, resultando numa textura mais espessa e num teor proteico mais elevado. E o que significa isso para os seus músculos? Significa que uma pequena porção oferece uma quantidade considerável de proteína, tanto caseína quanto soro de leite, que são absorvidas em velocidades diferentes. A caseína, em particular, é uma proteína de digestão mais lenta, o que proporciona uma libertação contínua de aminoácidos para os seus músculos ao longo de várias horas. Isso é ideal para a recuperação e crescimento muscular. Mesmo durante a noite, se o consumir como um lanche antes de dormir. Além da proteína, o iogurte grego é uma excelente fonte de cálcio, fundamental para a saúde dos seus ossos, que trabalham em conjunto com os músculos para o suportar. E não podemos esquecer os probióticos, que são aquelas bactérias benéficas para a sua saúde intestinal. Um intestino saudável é crucial para a absorção de nutrientes, o que significa que o seu corpo vai conseguir aproveitar ao máximo todas as vitaminas e proteínas que consome. Imagine uma taça de iogurte grego simples, com algumas bagas frescas e um fio de mel, como um pequeno almoço revigorante ou um lanche da tarde que o mantém saciado e energizado. Pode também adicioná-lo a batidos de fruta para um impulso extra de proteína. A simplicidade de incluir o iogurte grego na sua rotina é um passo enorme para a sua força e bem-estar geral. Estes são apenas o começo. Acredite, a simplicidade de incluir estes alimentos na sua dieta pode ter um impacto gigantesco na sua força e bem-estar. Mas há mais, muito mais. Para descobrir, vamos continuar esta viagem e revelar os próximos aliados para a sua força. Alimentos que, tal como os que já vimos, são acessíveis e fáceis de integrar no seu dia a dia. Agora que já desvendamos o poder dos ovos, do peixe gordo e do iogurte grego, vamos em frente e descobrir mais 4 alimentos que são verdadeiros pilares para a construção de músculos e para a sua vitalidade, e que podem ser a chave para redefinir a sua força, independentemente da sua idade.
O quarto alimento na nossa lista são os nossos velhos conhecidos, o feijão e as lentilhas. Sim, os legumes secos, tão presentes na nossa culinária portuguesa. São verdadeiras joias nutricionais, muitas vezes associados apenas a pratos reconfortantes, como a feijoada ou a sopa da pedra. O feijão e as lentilhas são uma fonte surpreendente de proteína vegetal de alta qualidade. Para quem procura alternativas à carne ou simplesmente quer diversificar as suas fontes de proteína. Estes alimentos são essenciais. Eles contêm uma boa quantidade de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, e são ainda ricos em fibras. A fibra é um componente mágico que muitas vezes esquecemos, mas que é vital para a sua saúde digestiva e para o controlo do açúcar no sangue. Uma digestão saudável garante que o seu corpo absorve eficazmente todos os nutrientes dos alimentos que come, e a fibra ajuda a mantê-lo saciado por mais tempo. Evitando picos e quedas de energia, imagine uma deliciosa sopa de lentilhas robusta, cheia de legumes e com um toque de azeite. Uma refeição completa e nutritiva que aquece a alma e fortalece o corpo. Ou talvez uma salada de grão de bico com atum e vegetais frescos para um almoço leve, mas energizante. Para os amantes da feijoada, pode prepará-la de forma mais leve, com menos gordura, focando-se na riqueza dos feijões e nas carnes magras. Incorporar feijão e lentilhas na sua dieta regular não só apoia a sua massa muscular, como também contribui para a saúde do seu coração e para a manutenção de um peso saudável, o que é crucial para a mobilidade e para a prevenção de quedas. É um alimento que a nossa avó já sabia que era bom e que, sem dúvida, merece um lugar de destaque na sua alimentação. Avançando para o quinto alimento, temos a carne de aves, como o peito de frango ou de peru. Estas são escolhas clássicas e muito populares para quem procura uma fonte de proteína magra e de alta qualidade. O frango e o peru são incrivelmente versáteis na cozinha e são um excelente recurso para os seus músculos. O principal benefício da carne de ave reside no seu alto teor de proteína completa, com pouca gordura saturada, o que a torna ideal para a construção e reparação muscular sem adicionar calorias extra desnecessárias. Pense num peito de frango grelhado com uma variedade de legumes coloridos, ou num estufado de peru com batata doce e cenouras para uma refeição reconfortante e nutritiva. Pode desfiar o frango cozido e adicioná-lo a saladas, sandes integrais ou mesmo sopas para aumentar o seu teor proteico. A facilidade de digestão da carne de ave, especialmente quando comparada com carnes mais vermelhas, torna-a uma excelente opção para todas as idades, garantindo que os nutrientes são bem aproveitados pelo seu corpo. Incluir a carne de ave de forma regular na sua dieta é uma maneira eficaz de garantir que tem sempre os aminoácidos necessários para manter os seus músculos fortes e funcionais, permitindo-lhe ter mais energia para as suas atividades diárias. E agora, vamos falar de um snack perfeito, que é também um grande aliado para a sua força, as amêndoas e as nozes. Estes pequenos frutos secos são verdadeiras potências nutricionais. São ricos em proteínas vegetais. Mas o seu grande trunfo é o seu perfil de gorduras saudáveis, principalmente ácidos gordos mono e poliinsaturados, que são excelentes para a saúde do coração. Além disso, as amêndoas e as nozes fornecem uma série de vitaminas e minerais essenciais, como o magnésio e o zinco, que desempenham papéis cruciais na função muscular e na produção de energia. Um punhado de amêndoas ou nozes pode ser o lanche ideal entre refeições, ajudando a controlar a fome e a fornecer energia sustentada. Pode adicioná-las ao seu iogurte grego matinal, salpicá-las na sua aveia ou cereais,
ou incluí-las em saladas para dar uma textura crocante e um reforço nutricional. A fibra presente nestes frutos secos também contribui para uma boa digestão e para a sensação de saciedade. Mas atenção! Por serem calóricos, um punhado cerca de 30 gramas é o suficiente para colher todos os seus benefícios sem exagerar nas calorias. A simplicidade de ter estes pequenos aliados à mão pode fazer uma grande diferença na sua energia e na saúde dos seus músculos. Por fim, o sétimo alimento que quero destacar é o queijo fresco, ou o requeijão. Estas são opções de laticínios frescas e leves, mas incrivelmente ricas em proteína. O queijo fresco e o requeijão são feitos a partir do soro de leite, no caso do requeijão, ou de leite coalhado, no caso do queijo fresco, e são conhecidos pela sua textura suave e sabor delicado, tal como o iogurte grego. São uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade, o que os torna excelentes para a construção e manutenção muscular. Para além da proteína, o queijo fresco e o requeijão são ricos em cálcio, um mineral absolutamente vital para a saúde dos seus ossos. E como sabemos, ossos fortes são a base para músculos fortes e para a prevenção de fraturas. Algo muito importante à medida que envelhecemos. A sua versatilidade é notável. Pode consumi-lo simples, com um fio de mel e canela para um lanche doce, ou com ervas frescas e um pouco de pimenta preta para um snack salgado. Também são ótimos em sandes, substituindo cremes mais calóricos, ou adicionados a saladas. São de fácil digestão e uma excelente opção para quem procura uma fonte de proteína leve e refrescante, especialmente em dias mais quentes. A inclusão regular de queijo fresco ou requeijão na sua dieta é um passo simples, mas eficaz, para garantir que o seu corpo tenha os nutrientes necessários para manter a sua massa muscular e a sua estrutura óssea saudáveis e fortes. Viu como a sua cozinha já esconde um arsenal de força? Estes 7 alimentos, simples e acessíveis, podem ser a chave para recuperar a sua vitalidade e para se sentir mais capaz em cada dia. E agora, prepare-se, porque vamos juntar todas estas peças e descobrir o verdadeiro poder desta mudança na sua vida. E como ela pode transformar o seu envelhecimento numa fase de plena força e independência. Percorremos um caminho fascinante, desvendando o poder transformador de alimentos tão simples e acessíveis como os ovos, o peixe gordo, o iogurte grego, os feijões e as lentilhas, a carne de ave, as amêndoas e as nozes, e o queijo fresco. Não são alimentos isolados que agem como milagres, mas sim um conjunto de blocos de construção que, quando integrados na sua dieta diária, formam a base para uma vida mais forte, mais energética e, acima de tudo, mais independente. Cada um deles contribui com nutrientes essenciais que os seus músculos e o seu corpo precisam para funcionar no seu melhor. Talvez esteja a pensar que é muita coisa para mudar de uma vez, ou que a sua idade já não permite grandes transformações. Mas a verdade é que pequenas alterações diárias, consistentes e feitas com carinho, somam-se a resultados extraordinários. A história da pessoa que, aos 85 anos, redefiniu a sua força e vitalidade, não é uma exceção, é uma inspiração vibrante do que é possível quando se nutre o corpo com sabedoria e persistência. Não se trata de perfeição do dia para a noite, mas de progresso. Cada ovo que consome, cada porção de lentilhas que adiciona à sua refeição, cada iogurte grego que escolhe para o lanche. É um passo consciente em direção a um você mais forte, mais confiante e mais feliz. Muitas vezes, a idade é vista como uma sentença de declínio inevitável, um período de perdas e limitações.
Mas isso é um mito que temos de desconstruir. Juntos, o nosso corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar, de se reparar e de se fortalecer, desde que lhe demos os recursos certos. Não há uma idade limite para começar a cuidar de si, para investir na sua saúde e no seu bem-estar. Cada década que vivemos traz consigo a sabedoria da experiência, e com ela, a oportunidade de fazer escolhas que nos capacitam para viver plenamente, sem medos. E não se esqueça que, além destes alimentos maravilhosos, que são o foco principal do nosso vídeo, manter-se hidratado, bebendo água regularmente ao longo do dia e fazer algum movimento suave todos os dias, mesmo que seja uma caminhada curta no quarteirão. Alguns alongamentos matinais, ou um pouco de jardinagem, são igualmente importantes. Um sono reparador. Aquele descanso profundo que permite ao seu corpo e mente recuperarem. Também é fundamental para que estes alimentos trabalhem a seu favor na plenitude, potenciando a sua força muscular e a sua vitalidade geral. Tudo isto forma um ciclo virtuoso de bem-estar. Imagine-se a ter mais energia para brincar com os netos, a fazer as suas compras sem esforço, a subir escadas com mais leveza, a desfrutar de longos passeios ao ar livre. Imagine viver a vida sem as limitações que a fragilidade muscular impõe, com a confiança de que o seu corpo o apoia em cada passo. Não é um sonho distante, é uma realidade ao seu alcance. Começando com o que coloca no seu prato. É uma jornada, sim, mas uma jornada gratificante, que o levará a descobrir uma nova versão de si mesmo. E qual é a surpresa que lhe prometi no início deste vídeo? É precisamente esta: o poder transformador está na simplicidade e na acessibilidade. Não precisa de suplementos caros, de dietas da moda restritivas e chatas, ou de equipamentos de ginásio complexos. Os alimentos que a nossa terra nos dá, que são parte da nossa cultura alimentar e do nosso dia a dia, são os seus maiores aliados. A mudança não tem de ser drástica ou dolorosa, mas sim um ato de amor por si mesmo. Um passo gradual para uma vida mais plena e mais forte. O verdadeiro segredo é perceber que a força está ao seu alcance, e que as ferramentas para a alcançar são mais próximas e naturais do que alguma vez imaginou. Agora, quero muito ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina ou qual vai começar a experimentar a partir de hoje? Partilhe a sua experiência e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua partilha pode inspirar outras pessoas a darem o primeiro passo nesta viagem rumo à força e vitalidade. Se este vídeo lhe deu esperança e ferramentas práticas para uma vida mais forte, por favor, deixe o seu gosto, o seu like e subscreva o canal ao fazê-lo. Não perderá os nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e inspiradoras para viver a sua melhor vida, em qualquer idade. Lembre-se, a idade é apenas um número. A sua força, a sua vitalidade e a sua capacidade de viver plenamente estão nas suas mãos. A começar pelo seu prato. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com saúde e poder. Até já!